Tá a NASA. Aí tem uma colega que ela não pode esse horário, mas ela assiste a gravação, que ela me falou, né, que ela conversou comigo. Tem o Luciano, mas o Luciano também entrou na aula passada, nem falei com ele depois. E o Melk. Ah, então o Melk. O Melk é assíduo, né? Ele até Ah, é, pois é, né? Bora é, esperar, bora esperar mais um pouquinho, porque quando sou é, aqui, não tem eu quero que me problema. espere um pouco. Vou É, mandar uma mensagem para ele, bora ver. manda aí, que aí a gente já vai começando devagarinho. Sempre com os assíduos, né? São esses aqui. Falta só o Melk, realmente, só do e a NASA. Mas a NASA hoje é o berço dela, aniversário dela, então deve estar comemorando. Vou colocar lá no slide aqui. Já deixo muito bom. O conteúdo da semana passada eu achei um pouco mais complexo. É, pouquinho mesmo. Sim, foi um pouco mais extenso, né? Eu achei que não seria, mas acabou sendo. Mas hoje é de boa. Hoje eu fiquei assim, né? Eu falei, poxa, eu coloquei só tem 3 slides de assunto. Eu falei, é muito pouco. Aí eu falei, não, mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. Não tem muito mistério. A gente não vai, complicar algo que não é complicado. A questão da criação do território federal, só entender o contexto externo, né, o contexto internacional, depois o contexto nacional, que eles nem cobram muito de forma aprofundada o contexto internacional, só citar que é o contexto da Segunda Guerra, pronto, acabou, né? Até coloquei uma questão muito interessante para a gente discutir aqui, né? Uma questão que, na minha visão, foi um pouco mal formulada, mas estava lá, né? E ela não foi anulada, justamente com o concurso do TEJAP, a história. Eu esperei que ela fosse anulada, mas não foi não. A gente vai ver que até essa questão de formulação, né, dos itens, isso pode complicar a nossa vida, mas não vai mais. É só a gente ter bastante cuidado. Esperar, né? Não respondeu? Não colocou nada. Nada. Vamos começando, né? Está com algum problema. Vamos lá, então. Né? Então, boa tarde mais uma vez, boa tarde a todos. A nossa aula de hoje, nossa aula 3, vai falar aí dos tópicos do edital, né? Dos 2 tópicos que a gente está sempre colocando na aula, a criação do território federal do Amapá e os novos surtos de povoamento e a ampliação do extrativismo mineral. Essa questão do povoamento, a FGV está colocando aí no meio, né? Está fazendo aí um enxerto no meio dos conteúdos. Mas a gente vai falar, assim, né? Essa questão dos novos surtos de povoamento, que tem justamente a ver com a criação dos projetos econômicos, aí, né? Dos 2 grandes projetos econômicos desse período. A gente não vai esticar, né? Falar de outros projetos econômicos, porque eu vou deixar para falar quando a gente falar na próxima aula, né, da transformação do território em estado do Amapá. A gente vai falar dos outros projetos econômicos, né? Vamos fazer esse desmembramento aí, tá? Que a gente fala lá como eu falei, dos públicos e dos privados, tá? Então, os 2 tópicos de hoje são esses aí, certo? E aí, como eu falei, são tópicos bem simples, né? A gente fechar, né? Começar aí a fechar o nosso edital. E fechar a nossa prova, né? 5 questõezinhas aí certas, com certeza, tá? Então, vamos ver a criação dos territórios federais, né? Para quem mora aqui, né, sabe que dia 13 de setembro é feriado, né? Tem gente que
quem já trabalha em escola pública, no meu caso, né, o Melk, é, o, a, só eu, Melk, por enquanto, né? Ano que vem vão ser vocês. Aí os diretores das escolas vão pegar logo vocês para jogar no desfile do 13 de setembro. Esperem, vocês vão pagar os pecados de vocês, viu? Nesse dia. Esse dia é um dos dias mais quentes do ano. E vocês vão desfilar lá na fábrica, como eu fiz esse ano, né? Para pagar parte dos meus pecados. Aí, dia 13 de setembro, Val amado. Ai, meu Deus do céu. Eu tentei escapar esse ano, a minha diretora olhou assim para mim, Edilano, você já está escalada. Eu falei, oh, meu Deus. Eu falei, professor, me tire dessa. Ela, não, o senhor vai lá me ajudar e tal. Eu falei, né? Fazer o quê? Vamos lá. Como aluno, o aluno vai, né? Vai de boa. Vamos lá, 4 horas da tarde, saímos 7h30 da noite. Mas, enfim, né? Então, o porquê dessa data, né? Para quem estudou aqui no Amapá, desfilou ali na FAB, depois Sambódromo, agora voltou para a FAB, né? E colegas professores, como eu, né, que veio de fora, aí já foi. Logo quando eu entrei, eu fui. Já fui jogado lá 13 de setembro. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? Que data é essa, né? Aí vamos lá pesquisar, vamos conhecer a história da Amapá. Aí tem a ver justamente com a criação dos territórios federais. Deixa eu botar um pouquinho. O presidente Vargas, na época, né, o presidente Getúlio Vargas, assinou o decreto-lei 5.812. Vou ter que decorar o número. Não precisa não. Porque lá na prova, com certeza, vai estar a data. 13 de setembro de 1943. Então, pleno governo Vargas, aí aqui tem que saber, tá? O contexto histórico tem que saber. Em pleno Estado Novo, o que é que isso significa? Em plena ditadura varguista, né? Estado Novo é a ditadura varguista, de 1900, o Estado Novo vai de 1937 a 1945. Tá? 37 a 45. É o período da ditadura varguista, né? Fazendo só aqui uma contextualização rápida, o Vargas governou aí ininterruptamente de 1930 a 1945. Só que dentro desse período aí de 15 anos, nós temos o governo provisório dele, né, de 30 até 34. Depois nós temos o governo constitucional, de 34 a 37. Aí, em 37, ele dá um golpe de Estado e permanece no poder até 1945. Coincidentemente, né, final da Segunda Guerra Mundial. Porque a gente vai explicar esse contexto aí da Segunda Guerra. A Segunda Guerra, vamos lembrar aqui a data, de 1939 a 1945. Tá? Então, o Vargas, dentro dessa sua nova política, né, ditatorial, e dentro desse contexto da Segunda Guerra Mundial, ele cria os territórios federais. Não foi só o Amapá, mas foi criado como território federal. Ou seja, que houve esse desmembramento, no nosso caso, né, do território paraense. Ganhamos essa autonomia, até que, enfim, né, depois de algumas tentativas, né, como eu até coloquei aqui embaixo, que eu vou falar dessa observação, após algumas tentativas de se obter essa autonomia, com Vargas, dentro dessa ideia do Estado Novo, o Vargas, inclusive, quando ele decreta o Estado Novo, implanta a ditadura, ele faz a cerimônia de queima das bandeiras estaduais. Né? Não, o país é um só, não pode haver essa divisão, tal, aquela coisa bem dos regimes fascistas, como vai ser a ditadura do Getúlio Vargas. Então, aí, dentro dessa política toda, né, do Estado Novo, e a partir de 1939, dentro da Segunda Guerra Mundial, o Brasil não vai ficar alheio a essas questões.
O Brasil não vai ficar alheio a essas questões. O Vargas sempre ali flertando, sempre flertando com os regimes fascistas, né? O regime alemão e o regime italiano, nazismo e fascismo. Vez por outra ele fazia um agrado, tentava uma aproximação e tal, só que depois as coisas foram mudando de panorama, né? O Vargas, ele vai, a partir de 41, 40, 41, ele vai se aproximar dos aliados, né? Até porque o Vargas queria tirar vantagem de todo esse processo, né? Ele não queria, não era somente uma questão de aproximação aos regimes fascistas por uma identificação ideológica, né? Já que muitos dos seus ministros eram declaradamente fascistas. Tá? Mas o Vargas queria se aproveitar desse momento para colocar, para ampliar, na verdade, a sua política de desenvolvimento nacional. E aí é quando ele vai conseguir, né, dinheiro para a construção de obras importantes dentro do Estado Novo, né? Obras de siderurgia, né? A construção da CSN, da Companhia Vale e de outras obras que vão ser importantes dentro dessa política. Por isso que há uma aproximação com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, preocupados, né, dentro dessa geopolítica da Segunda Guerra, falam para o Brasil, para o Vargas, né, especificamente. Vamos lá, vamos negociar. O que é que vocês querem para que a gente se torne aliado? Aí o Vargas colocou o que ele queria na mesa, os Estados Unidos aceitaram e começaram a liberar dinheiro em troca dessa aliança. E aí, em 1941, inicia a construção da base militar americana dos Estados Unidos aqui, americana, tá? Vou repetir. Base militar norte-americana aqui no Amapá, no município de Amapá. Justamente, no município de Amapá. Então, o início da construção da base militar norte-americana, lá no município de Amapá, é parte dessa política de aproximação. E, consequentemente, é parte dessa política que vai criar os territórios federais. A defesa das fronteiras. Né, da defesa das fronteiras. A gente está vivendo uma guerra mundial, né, uma guerra de proporções mundiais. Então, para o Brasil, nesse caso específico, era importante a gente ter, de forma mais efetiva, a defesa das nossas fronteiras. Então, dentro dessa ideia, dessa geopolítica, aí o Vargas assina, em 13 de setembro de 46, esse decreto-lei, criando esses territórios federais, como vocês estão vendo aí no mapa. Tem aqui o do Acre, né? Pois o do Acre já era antigo, tá? O do Acre já existia. Desde a questão do Acre, né? No começo do século XX, tá? Desde o começo do século XX. Então, o Acre já existia. Então, dentro dessa nova política, foram criados 5 territórios. O território de Iguaçu, ó, aqui, né, a parte de fronteira do Paraná, aqui, o território de Ponta Porã e o território do Guaporé, e a Rondônia, né? E o território do Rio Branco, que hoje é Roraima, e o território do Amapá. E o nosso querido território do Amapá. Ou seja, a partir de agora, nós ganhávamos, né, uma autonomia, não total, né, porque a gente não vai virar Estado, certo? A gente não vai virar Estado da Federação. Mas a gente ganha autonomia, se isso vier na prova, a gente ganha autonomia em relação ao Pará, certo? Ao Estado do Pará. Mas até 12 de setembro de 43, nós éramos parte do Pará, certo? Então havia uma movimentação muito grande, né? Não que isso vai impactar lá no 13 de setembro, né, na assinatura do decreto, mas já havia desde antes uma movimentação política para que a gente obtivesse essa autonomia. Né? Por quê? Porque o Pará
né, como um estado muito grande, não conseguia equalizar essas diferenças. E por muitas vezes o Amapá ficou ali marginalizado, politicamente dentro do Pará. Então sempre se buscava, né, um caminho para essa certa autonomia. E essa certa autonomia veio com a criação do território federal. Tá certo? Tranquilo até aí? Então, primeiro ponto, né? Por qual o motivo principal da criação dos territórios federais? A defesa das fronteiras, no nosso caso, né, já estamos falando aqui do Amapá, a defesa das fronteiras e a construção da base militar norte-americana lá no município de Amapá, porque os Estados Unidos, né, resolveram se aliar, né, haver essa aproximação com o Brasil para a criação de uma base militar. Porque o exército norte-americano precisava de pontos de apoio para fazer essa travessia até a Europa. Né? As embarcações, os aviões, né? os famosos zeppelins, eles não tinham autonomia para atravessar o território americano ao território europeu de uma vez só. Então, ele precisava de pontos de apoio. Até para chegar ali no norte da África, né, já fica bem mais perto, e depois território europeu. Aí o Éder sabe bem, né? E também nós vamos ter uma outra base, só a título de curiosidade, lá em Natal, certo? Lá no Rio Grande do Norte. Então, observem a posição geográfica dessas bases e a posição em relação ao território europeu e ao território africano. Seriam pontos importantes nessa travessia e dos aviões, dos zeppelins, embarcações, exército como um todo, né? Então, por isso foi importante a criação da base militar lá no Amapá, né? A base aérea, né? Como muitos falam, né? A base aérea do Amapá, jogada lá, a base aérea. Dilano, Oi. eu acho interessante essa parte porque é tanta coisa, são tantos eventos que ocorreram que eu entendo que tu tá falando nessa perspectiva que ela é mais pontual a respeito da administração do Janari. Sim. Mas aí eu acho que tu lembra daquela. Tu acho que tu ia comentar ainda, eu não sei, porque eu fico com dúvida. Sempre na hora da aula, na escola, que as crianças perguntam, né? Quando a gente explica o motivo do surgimento da origem do estado do Amapá, essa ideia da identidade de ser, do ser amapaense, Sim. e que entra a gente acaba esquecendo que o Amapá ele é uma sociedade de mineradores, né? De garimpos, de projetos de mineração, dessas questões. Dentro desse debate daquela sondagem do manganês, muito antes, já na década de 30, lá né, 1926, já tinham identificado. Aí entra o segundo ponto lá, né, da integração regional, ou seja, buscar uma forma de integrar a região norte, né, o Amapá, né, o extremo norte, com o restante do país, né? Sempre se buscou essa integração. Sempre isso foi colocado no papel, desde muito tempo, né? Desde até antes da República, já se discutia essa ideia de integração, né, das regiões mais distantes, especialmente aqui a gente, né, no norte, com o centro de poder, né, o centro econômico, que estava ali no sudeste, né, no centro-sul, como a gente fala. Então, o segundo ponto, né, bem lembrado aí pelo Éder, que é a ideia da integração regional. E aí, dentro dessa ideia da integração regional, de preencher esses tais vazios demográficos, aí vem os surtos, né, de povoamento, nós vamos ter, além da questão político-administrativa, que é a criação do território federal, no nosso caso do Amapá, né, vamos focar agora na criação do território federal do Amapá. Então, dentro dessa ideia político-administrativa, o território federal do Amapá, e logo em seguida, né, o paralelo a tudo isso, o que o Éder falou, né, os projetos econômicos, para fazer, ou pelo menos, né,
tentar fazer essa integração, que é o que a gente vai falar já já, né? Da ICOME, né? Do projeto Jari, e aí entra uma outra discussão aí que o Eda levantou, que é da identidade, né? O ser amapaense. Isso aí já deu cada pano para manga por aí, nem sabe. Né? Mas, enfim, é isso, né? Então, a gente não pode desprezar esses pontos, né? Aí a gente vai falar depois que dentro dessa ocupação, né, demográfica e a partir da criação do território federal, realmente a gente vai receber muita gente de fora, né? Inclusive esse que vos fala, mas um processo mais recente. Mas é isso, né? Mas é isso. Dentro dessa ideia de integrar o território do Amapá agora, território federal do Amapá, com o restante do país, a questão de fronteiras, que isso está ligado à guerra e tudo, né? Nós temos, com a implantação dos projetos econômicos, né, minerais ou não, essa vinda, né, essa entrada maciça aí de pessoas de outros estados, né, para preencher, a ideia é essa, para preencher esses vazios demográficos e, dentro da perspectiva econômica, integrar a região, né? Seria mais ou menos isso. Aí, vamos lá. Vamos entender a situação do Amapá aí a partir do 13 de setembro. O que é que nós tínhamos aí? Criação do território federal do Amapá. O Amapá, na época, só possuía 3 municípios, tá? Né? Isso aqui pode ser motivo de um itemzinho lá na prova, né? Eu não vi nenhuma questão que coloque isso. Mas, né, de repente, a FGV dá uma louca nela, normal, né, e coloca isso. Então, nós temos Macapá, Mazagão e Amapá. Justamente por causa da base aérea, né, que ganhava essa relevância, tá? Que era a capital até então. Aí chega, nomeado pelo presidente Vargas, né, porque na época os governadores, tanto dos estados quanto agora dos territórios federais, eles não eram eleitos, né? Eles eram interventores. Né? O Vargas que nomeava essa galera para governar os estados e agora os territórios. Então, ele nomeou o velho Janari Gentil Nunes, né? Militar, isso a gente tem que colocar também relevância, porque o momento era de uma ditadura, né? E o Vargas vai fazer também as suas aproximações com as Forças Armadas. Mas essa aproximação, na verdade, já vinha desde 1930, né? Quando o Vargas assume o poder, destituído lá o Washington Luiz, o Vargas assume com o apoio dos tenentes, né? Do movimento tenentista. Então, ele sempre teve essa aproximação aí com as Forças Armadas. E aí ele nomeia o Janari Gentil Nunes para ser o primeiro governador do território federal do Amapá. Então, a partir de 43, o Janari governa o Amapá. E aí ele vem, né, lógico, com sua comitiva, aí, e começa a tomar algumas mudanças importantes. Tá? Primeira mudança assim, importante, a mudança da capital, para Macapá. Ele viu que lá no município do Amapá tinha alguns problemas logísticos, né? Ele observou, ele disse, não, vamos mudar para Macapá. Aí, Macapá não tinha ainda uma estrutura a contento, mas o Janari observou que era importante fazer essa mudança, né, para Macapá. E a partir daí, então, o Janari começou a dinamizar a política administrativa do território federal e foi implementando a infraestrutura que o território federal necessitava. Né? Quem mora aqui sabe que muitas dessas, por exemplo, dessas escolas ali do centro foram construídas ainda na época do Janari, né? Alguns blocos ali de secretarias, né? Já é um pouco mais recente, mas ainda assim essa criação de um centro administrativo veio com o Janari, essa ideia do dinamismo da infraestrutura do território federal
foi implementado pelo Janari, né? O povo mais antigo fala que o dinheiro era no rodo aqui, né? Tinha muito fácil o dinheiro do governo federal, né, para esses investimentos, né, a implantação mesmo do serviço público no território federal do Amapá, né, os funcionários públicos foram colocados aí, né, em evidência nesse processo político-administrativo do Janari, né? Então, o território federal agora vai ganhando esse formato, né, de uma região, de certa forma, autônoma, não totalmente, né, porque estava vinculado diretamente ao governo federal. Isso é importante, né, para a gente não confundir com a ideia de Estado, porque quando a gente for transformado em Estado, né, em 1988, a partir da Constituição, a gente ganha autonomia político-administrativa, né, que os estados tinham já há muito tempo. Né? Mas com o território federal, essa política, como é que eu posso dizer, essa consolidação político-administrativa vai se colocando, tá certo? Mas lembrando sempre essa ligação umbilical até com o governo federal, né? Diretamente com o governo federal, tá? Precisava de dinheiro diretamente com o governo federal. Então havia uma certa autonomia, mas por outro lado, uma dependência, né, econômica do governo federal. Então, tudo aqui girava em torno dessa relação com o governo federal. Fechado? Aí vamos lá para a observaçãozinha que eu falei antes. Ó. Olha a observação. É de tentativas de autonomia que remontam ao século XIX. Tá? Então, isso aí foi até questão de prova, a gente vai ver já já. 1853, a tentativa de criar a província do Oiapoquia. Ó, pouca gente sabe disso, né? Os caras foram pegar um texto, um artigo de um professor da Unifap. A Val sabe quem é, do Sidney Val. Aí eles pegaram lá um artigo do Sidney, né, do professor Sidney Lobato, e aí colocaram esse item numa questão lá, tá? É cruel. Edilano, desculpa cruel. te interromper. Vai. É que, não sei se vocês devem estar a par, uma vez eu li, que rola uma questão de um projeto, eu não sei qual é o político, esse debate ele ainda é permanente, né? De tentar separar o Oiapoque. Sim. Ele é atual, inclusive. Mas não sei se seria viável ou não, né? Até porque tem É, uma outra questão, que a Constituição Estadual ela prevê a criação de mais municípios. Assim, ela foi criada, né, lá em 91, se não me falha a memória, foi promulgada, ela prevê justamente a criação de mais municípios. E aí tem toda essa questão, né, de regiões que, por exemplo, de fronteira como Oiapoque, de repente eles quererem mais desmembrar-se, né, transformar-se em outro estado, como acontece no Pará, né? isso, Pará, essa questão do plebiscito, exatamente. Era isso que eu queria dizer. Justamente aí no Pará voltou, né? Voltou a essa discussão de criar o estado do Tapajós, se não me falha a memória. É o estado do Tapajós. Está em discussão novamente, né? Não bastou lá em 2000, foi 2013, não foi? Eu acho, 2011, 2013. Agora eu não sei a data exatamente. E eles tentaram lá criar dois estados. Né? Mas aí a população paraense não aprovou. Aí deixaram aí de lado um pouco, mas agora parece que eles voltaram com essa ideia, né? Os políticos paraenses de criar um novo estado, né? Seria o estado do Tapajós. Mas, enfim, né? Então, sempre tem, né, essas ideias aí de desmembramento. Então, em 1853, né, os políticos amapaenses, na época, já tentaram fazer essa criação de uma província do Oiapoque. Não seria só o Oiapoque, não, né? Seria o Amapá, certo? O Amapá, mas com esse nome, província do Oiapoque.
E no final do século, no caso aqui do século XIX, né, uma região contestada, aquilo que a gente discutiu na aula passada, não foi? Foi aquilo que a gente discutiu na aula passada. No final do século XIX, uma outra tentativa lá com a região do contestado franco-amapaense. Também não obteve sucesso, né? Depois que foi resolvida a questão lá com o laudo suíço, virou tudo Amapá, né? Virou parte do território amapaense. Fechou? Tranquilo? Então vamos em frente. E aí, na questão do extrativismo mineral, que eu já tinha adiantado a vocês, nós temos os dois grandes projetos, né, desse período aí pós-criação do território federal, que é a ICOME, né, a ICOME, 1954 a 97, mas como o próprio Éder adiantou, né, esses estudos aí sobre o manganês já vinham desde a década de 30, né, Éder? 30 por aí, já vinham os estudos em relação à exploração do manganês aqui no nosso território. Isso, eles. Toda uma série de eventos, quando a gente trabalha na geografia, por exemplo, esse conteúdo, em geografia da Amazônia, até as próprias políticas de desenvolvimento para a região norte, no caso a gente dizia a Amazônia, né? Aquelas agências de distribuição de recursos. Vocês devem ter ouvido falar na famosa Superintendência do Plano de Desenvolvimento para a Amazônia, antiga, extinta, SPEVIA, que ela surge primeiro do que a própria instalação formal e jurídica da ICOME limitada como uma indústria de exploração, já que a gente sabe que a atividade da ICOME começa bem depois. Primeiro tem a instalação do projeto. E só para contribuir, Edilano, essa sondagem do manganês de alto teor já era feita lá por volta de 1926. Então, em 30, tem uma revolução de 30, né? Que Vargas não estava nem no poder ainda. Vargas assume. Bacana. O Varguinho assume, né? Mas é dentro desse imperativo, né, do século XX, né? A busca pelos minérios, né? O aço agora ganhando força, né, dentro do capitalismo aí do começo do século XX em diante, e aí a busca por minério para atender o mercado internacional, né? Como o Éder bem colocou aí, esse imperativo do começo do século XX. Aí, só que isso vai demorar, né? Questões burocráticas. É criado um órgão no governo Vargas, né, para né, tentar organizar essa questão da exploração de minérios, né, que é o famoso DNPM, né, que hoje foi rebaixado à condição de antigamente é departamento, acho que hoje é só agência, né? Agência de Produção Mineral. E é ela que faz toda essa delimitação. Mas, enfim. E aí, ali, já por volta da década de 40, vai ganhando força essa ideia da exploração do manganês, aqui da extração do manganês, e vem toda essa parte burocrática. Aí que para nós até não interessa tanto, né? Você tem que ter um itemzinho de uma questão que a gente vai ver já já. É só para confundir o candidato. Que ele coloca lá que houve uma concorrência, realmente houve, né? Foi aberta uma concorrência entre as empresas e tal. E aí, dentro dessa concorrência, quem vence? A ICOME. A ICOME, né? Famosa Indústria e Comércio de Minérios S.A., né? Porque as determinações do DNPN na época diziam que empresas estrangeiras não podiam explorar minério, né? Mas, como para tudo se tem um jeito, né? Aqui nessas leis, principalmente da exploração de minérios, o que foi que aconteceu? A ICOME ganhou, né, a concessão, porém ela disse assim, olha, a gente não tem grana. Fácil, né? Assim, a gente não tem grana suficiente para ir lá para o meio da floresta, né, numa região super desconhecida e tal, né?
para implementar esse projeto grandioso de exploração de manganês. Aí fizeram os estudos, tinha manganês para não sei quantos anos, né? Manganês rico, é bom para a indústria siderúrgica, né? Para a fabricação de aço. Aí eles disseram, não, mas a gente não tem a grana necessária para colocar em prática esse projeto. Então a gente vai ter que se associar a uma grande empresa para poder colocar esse projeto em desenvolvimento. Aí eles se associaram, né, a uma empresa norte-americana, a Bentley Steel. Então eles se associam a essa empresa norte-americana. Aqui tem que ter um detalhe, um cuidadozinho, porque eles vão nesse detalhe. Então, as questões que a gente vai ver aqui, eles vão no detalhe do nome da empresa que se associa lá com a ICOM. Né? Então, aí, com essa aliança agora, né, com a Bentley Steel, aí eles vão recorrer aos bancos internacionais para conseguir um empréstimo e colocar em prática esse projeto de exploração de manganês. É um projeto, a gente sabe que é um projeto grandioso. Né? Quem mora aqui sabe que o que eles fizeram foi realmente algo muito importante dentro desse processo. Né? Foi construída, isso aqui é cobrado nas nossas províncias, foi construída uma estrada de ferro, a famosa Estrada de Ferro do Amapá, que liga a Serra do Navio, que é onde era explorado o manganês, lá na Serra do Navio, ao nosso querido Porto de Santana. Justamente chegando aqui no Porto de Santana, o produto era mandado para fora do país, né? Especialmente lá para os Estados Unidos, né? Para a indústria siderúrgica norte-americana. Então, eles construíram essa estrada de ferro, né? Ligando a Serra do Navio ao Porto de Santana. A estrada de ferro acabou e eu não fiz essa viagem, né? Alguém fez aqui já essa viagem que tinha. Já fiz várias vezes essa viagem para a Serra do Navio. Inclusive, o nome do município, né? Ele é um nome, é uma metáfora, é bem irônico, né? Vocês já devem ter pensado sobre isso. Quando eu era criança, acho que todo amapaense tem uma história com Serra do Navio. Pelo menos essa galera que nasceu final dos anos 80, a galera que nasceu nos anos 90. Nossos avós, parentes trabalharam para o meu avô, ele era cozinheiro da ICOM. Então, quando a gente era criança, a gente escutava aqui na Avenida Santana, porque eu moro em Santana, a gente escutava aquele toque daquela sirene bem alta, né? Eu não sei se vocês recordam, se alguém aqui deve recordar, mas era muito, assim, é uma onda muito, muito louca mesmo, lembra disso. Movimentava muito, né? Realmente Era. ainda hoje, né? Todo o espaço que a gente vai aqui, né, tem alguma história da ICOM, né? Ah, meu avô trabalhou, meu pai trabalhou, fulano trabalhou, né? Então ainda temos essas histórias, né? Essa memória aí da ICOM, realmente marcou, né? A Kelly perdeu o trem, literalmente, né? Exatamente. O que é engraçado A Val é que já foi. é Serra do Navio, né? O nome. Hoje, um dos cartões postais de Serra do Navio é o lugar da serra que não existe mais. Tem um buraco lá. E a galera vai lá e tal, e tipo assim, parece que é um ecoturismo, entendeu? Mas na verdade é uma mina abandonada. Uhum. E a gente vê as postagens, né, da galera, paz, amor, tranquilidade, né? Num lugar de destruição, que tipo assim, muita incoerência, mas enfim. Eu até assisti na semana passada um programa aquele dia de sábado, Viagem pela Amazônia, alguma coisa assim. E aí o pessoal de Manaus, né, até lá onde a Neide mora, aí tem um programa, acho que é Viagem pela Amazônia, alguma coisa assim. E aí ela estava na Serra do Navio, a reportagem foi de lá. Aí ela mostrou tudinho, tinha lá um guia turístico mostrando onde ficavam as esteiras, né, para passar o minério. É um negócio muito doido mesmo aquilo ali. Né? Isso, cara, No a meio da extração, floresta, isso. aquela estrutura toda, né?
Eles construíram um hotel que não existe. Por isso a ideia daquele debate sobre identidade do amapaense, de a nossa origem quanto apropriação do território pelo amapaense é de uma sociedade de mineradores, de que a galera trabalhava na mina, a economia era gerada pela mina, toda atividade era em função da mina. E eles instalaram um hotel de luxo no meio da floresta. Isso foi o primeiro grande hotel de luxo de 5 estrelas instalado no meio da Amazônia, da Mata Virgem, com piscina aquecida, quadra subterrânea de boliche, quadra de tênis. Cheguei a visitar o hotel quando era criança. Sim. Bacana, legal, interessante. Já em processo de desativação, A Ela piscina era quente mesmo, cara. É interessante. E aí, dentro dessa, tudo isso que o Éder falou, né? Lá na Serra do Navio e em Santana, foram construídas as vilas, né? 2 vilas em Santana e na Serra do Navio. É no modelo norte-americano. Né? O Éder deve lembrar, então. Deve lembrar aí das casas lá na Serra do Navio. E aqui em Santana, né? Na Vila Amazonas, para abrigar os funcionários da empresa, mas sempre fazendo aquela gradação, né? As melhores casas para o staff, né? Para quem era da diretoria, e aí depois as outras casas para os funcionários intermediários e para os trabalhadores mesmo da exploração de manganês, né? Então, havia essa gradação. Tantas casas que eram para o staff, outras tantas que eram para o restante dos funcionários, né? O clube, tudo isso havia uma diferenciação. Assim como vai acontecer, aí a gente encontra uma similaridade aí com o que vai acontecer ali no projeto Jari, né? A gente vai falar daqui a pouco. Né? Então a gente encontra essa similaridade, ou seja, tinha o pessoal do staff, claro, né? Com as casas melhores dentro dessa perspectiva e as outras casas do restante dos funcionários. No projeto Jari, de forma mais assim, desigual, né? Porque muitos que foram tentar a vida lá no Jari, para trabalhar na fábrica, não conseguiram e atravessaram o Rio Jari, né? E ficaram lá no que hoje é o município de Laranjal do Jari, né? No Beiradão. A gente vai falar já já. Então, a estrutura, né? 2 vilas em Santana, né? Uma Santana e Serra do Navio, a construção da estrada de ferro, ligando Serra do Navio ao Porto de Santana. Né, agora essa ideia de reativar a estrada de ferro, mas, enfim, eu acho difícil. E, justamente, foi ampliada a capacidade da hidrelétrica do Paredão, da hidrelétrica do Guaraci Nunes. Né? Tínhamos um projeto de grande porte, então era necessário ter energia para essa empresa. Então, por isso, foi ampliada a capacidade hidrelétrica lá do Paredão, né? Lá da usina de Guaraci Nunes. Fechado aí? E as consequências desse processo, a gente vai observar quando chega ali por volta de 1997 e a empresa fala que vai abandonar, né? Abandona a exploração de manganês e aí tem as consequências de todo esse processo. Né? A degradação ambiental, como o Éder bem falou, né? As questões sociais, né, de desemprego, né, mesmo outras empresas querendo ou até assumindo, né, parte do funcionamento da ICOM, né, a gente sabe que umas tantas mineradoras passaram por aqui, né, e ainda estão por aqui, usufruindo de parte dessa estrutura deixada pela ICOM, né. Se a gente for contar o número de mineradores, meu Deus do céu, é um monte, né? E se aproveitaram dessa estrutura ou de parte dela deixada pela ICOM, tá? Então, as consequências vão ser ambientais, as consequências vão ser sociais, e aí, novamente, a gente encontra aí similaridade com o projeto Jari, já vai entrar nele, né? Então, vem o projeto Jari, vai lá para o sul do Amapá, e aí, na década de 70, o empresário norte-americano, o Daniel Ludwig,
implantou o projeto Jari, lá na divisa com o Pará, nas margens do rio Jari. Né? O Éder conhece muito bem também, né? Eu já fui lá, aí eu conheço também. Que aí ele objetivava transformar a região, né? Implementando, mais uma vez, essa ideia de um grande projeto econômico. No caso dele, produção de celulose, criação de gado, extração e exportação de caulim, que é um minério utilizado na indústria da celulose. Então, ele trouxe a fábrica, o Ludwig trouxe a fábrica prontinha lá do Japão, né? Veio navegando do Japão até aqui os confins da Amazônia. Né? E foi instalada ali no Rio Jari, né? A divisa do Amapá com o Pará. Porém, a parte do estado, como eu falei, da cidade construída, ocorreu no território paraense, né? Ali em Monte Dourado, a famosa Monte Dourado. Então, a ideia do Ludwig era essa, né? Implementar um grande projeto, né, com várias atividades econômicas, celulose, criação de gado, extração de caulim, etc. Só que ela fracassou, muito por conta de não conhecer a região, né, Éder? Tem muito disso também, né? Vários projetos fracassaram, projetos econômicos aqui na Amazônia, fracassaram porque subestimaram, né, o conhecimento da floresta. E é Achavam que isso. poderia fazer as coisas de qualquer jeito, mas não é bem assim, né? Tem que conhecer muito bem a floresta para tentar colocar um projeto desse em prática, né? E é isso. O projeto Jari, ele era interessante porque ele foi pensado como um projeto para manutenção e pela ciclagem do próprio desenvolvimento do projeto. Ele seria um projeto autossustentável. Sim. E o Daniel Ludwig pensou isso, por exemplo, quando ele imaginou a plantação de arroz, atividade de risicultura, criação de suínos, tudo em larga escala. Né? Essa parte da agropecuária era a base que iria sustentar o projeto. É, E deu errado. deu Né? errado. Deu errado. Fracassou. Aí, Isso. como se o projeto fracassou, né? Aí ele foi desmembrado, o projeto todo, né? E aí passou a ser controlado por empresários brasileiros, né? Ali já na década de 80, né? E aí eles resolveram permanecer somente com a produção de celulose e de caulim, que é o que movimenta a região malmente, né, até hoje. Porque vez por Sim. outra aí aparece nos noticiários que a fábrica está devendo salários, né, aos funcionários, que há outros problemas em relação à fábrica, relacionado até a problemas sociais, que é o que a gente vai discutir, né? Enfim. Então, o projeto fracassou de um jeito que, infelizmente, não teve como reativar tudo isso, né? Todo esse projeto. Está aí, né? Aos trancos e barrancos, andando aí, não sei como, né? E aí vem as consequências, como eu falei. As consequências, os impactos sociais na região, né? São enormes esses impactos. Né? Do lado paraense, como eu falei, né? Do lado de Monte Dourado e Almerim, ficavam os funcionários nas vilas. Né? Inclusive, o meu sogro trabalhou lá, né? Trabalhou na fábrica, anos 80, 70, 80. E Monte Dourado era, né, a cidade modelo, né, as casas todas bem organizadas, infraestrutura, tudo bacaninha, né, para abrigar os funcionários da fábrica. Mas aí, como essa notícia, a notícia da instalação do projeto, atraiu muita gente, né, de vários estados do país, especialmente aqui do norte, né, e do Nordeste, muitos maranhenses vieram para cá. É aquilo que o Eda está falando, né? Desde lá do começo da nossa aula. Essa questão, né? Aí come, foram muitos mineiros, né? Eu lembro que eu tinha um colega, inclusive era professor de história, que ele trabalhou na ICOME. Né? Aí a família dele veio lá de Minas, ele veio junto, ainda é criança, né? E depois ele trabalhou na fábrica, depois ele se tornou professor de história. Né?
mineiro. Então, vieram muitas famílias de Minas Gerais, que é onde era a sede da ICOME, lá em Minas. E eles vieram aqui para o Amapá. Aí, no caso do Projeto Jari, muita gente, né, muitos migrantes do norte e do nordeste. Do nordeste, especialmente ali do Maranhão, vieram em busca desse emprego, né, desse trabalhar num projeto de grande porte, como era esse, mas infelizmente não conseguiram. E aí, essa ocupação descontrolada da região fez com que muitos ficassem do lado de cá do Rio Jari. E aí surgiu o famoso Beiradão. Aí, a partir do Beiradão, Esse surgiu... ponto, Edilano, ele é Oi? muito importante. Esse ponto, desculpa te interromper, Edilano, Não, assim, bruscamente, é porque eu acho que para dar uma observação para a galera, é importante como tu tá falando, né, dos surtos de... Como é que tá lá de no povoamento. título? De povoamento. Povoamento. Esse é um dos primeiros momentos, de fato, a tua fala é muito oportuna, que ocorre isso, né? Quando eu falei de mineradores, eu não estava exatamente me referindo às famílias de Minas Gerais, mas que eles também tiveram participação, é muito coerente isso, né? Não só de lá, de todas as regiões vinham, porque esses profissionais da geologia, da engenharia mecânica, eles não existiam aqui. Então, era a galera que vinha de fora e ocupavam esses pontos de mais alta patente dentro da empresa. Muito correto isso, muito, muito interessante. Esse fator da imigração nordestina, a gente poderia marcar no caderno ponto 1, que é o primeiro movimento. Porque depois, lá na frente, quando tu for falar, por exemplo, de área de livre comércio de Macapá e Santana, que isso é um assunto mais da geografia, aí vem de novo uma nova leva, né, desses, só para a galera pontuar bem esses dois pontos. De repente, a FGV pode brincar com isso aí. Não, é verdade. Por isso que eu falei lá no início que a gente desmembra, né? Isso. Mas Isso. até eu tinha anotado aqui, lembrei de falando, eu lembrei da área de livre comércio Macapá e Santana. Porque aí ali nos anos 90, né? Vem a transformação do território em Estado, a criação da área de Isso. comércio, e aí dentro dessa nova perspectiva, mais gente de fora vem para cá. E é do país todo, né? E vai ser muito mais amplo do que aqui com a ICOM e com projetos ali. Né? Vai sempre nessa política de povoamento, né? Desse surto de povoamento no século XX, né? Como a gente está tentando focar aqui. Mas é nessa linha mesmo, né? Da ocupação. A gente vai pegando o gancho aí dos projetos econômicos para entender essa lógica. Né? Até hoje, né, a gente vê essas mineradoras chegando ali, quando você vê muita gente de fora, né, do sul, sudeste, né, para ocupar os cargos de chefia. Né? Aí depois eles vão ocupando os outros cargos com a população daqui. Né? Infelizmente é assim. Né? Então não é de hoje e não acabou, né? Quando os projetos acabaram, essa política não acabou, infelizmente. Então, deixa eu ver aqui. Então, seria isso, né? Seria isso para a gente finalizar e já partir para as nossas questões. Alguma dúvida, pessoal? De boa? Acho que é tranquilo, né? O Éder aí já nos deu um auxílio fenomenal. Muito bom. Alguma dúvida? A Val não gosta desse assunto. Desde que... então vamos lá, né? As dúvidas, se surgirem, vão ser aqui, né? Nas questões. Deixa eu mudar aqui. Beleza, vamos lá. Então, primeira questão. Vamos fazer aquele mesmo estilo que a gente faz, né? Aqui onde a gente consegue acabar 6h30. Primeira questão. Vocês vão ver que são bem parecidas, assim, essas questões. Então, vai resolver essas 10 e esse assunto vai ficar fechadíssimo. Vamos lá, vou dar um tempinho aí para vocês. 2 minutos, né? A gente já comenta.
valendo chocolate virtual. Olha. C, olha aí como as questões são tranquilas. Mais alguém? Já podemos? Esse Éder, sei que saber do filme. Essa estava boa. Né? A Neide C, beleza. Vamos lá, tranquilo, né? Ó. A provinha aí da FCC, lá de 2002, né? A exploração de manganês na Serra do Navio pela empresa ICOM e a instalação do projeto Jari são consideradas experiências de desenvolvimento não sustentável para a Amazônia. Por quê? Aí o item A. Os recursos financeiros utilizados para a implantação desses projetos foram insuficientes. Não, né? Fala, meu Deus. A ICOM, junto com a Bentley Steel, já associada a essa gigante, né, norte-americana, já mostra que tinha dinheiro. E outra, eles conseguiram empréstimo no Banco Americano, no Exim Bank. Então, dinheiro tinha. Né? E o projeto Jari, né, o Daniel Ludwig era multimilionário. Né? Então, tinha dinheiro sim. Então, aqui está errado. Tá? E não permitiu a conclusão dos mesmos. Né? Claro que foram concluídos. B. Os benefícios sociais e econômicos resultantes desses projetos ficaram concentrados no município de Laranjal do Jari, prejudicando o desenvolvimento do estado do Pará. Não, né? Ele colocou aqui só a questão do projeto Jari. Não, ficou concentrado aonde? Lá em Monte Dourado, é onde ficava lá o staff. Né? No Jari ficaram os desempregados, né, os que não conseguiram ocupação na fábrica ou uma ocupação assim, bem precária. Aí eles resolveram, né, ou foram levados a morar no famoso Beiradão, no estado do Amapá. Então está errado por isso, que ele inverteu aí a lógica da coisa. A C. Trouxeram como resultados a destruição do meio ambiente, além de impactos negativos no meio social e benefícios econômicos insuficientes para a melhoria da qualidade de vida da população. Corretíssimo, né? O que a gente tem aí de consequências desses projetos? Né? A ICOM foi embora, né? Deixou lá, como o Éder bem falou, né? Deixou lá a serra que não é serra, que não é mais serra, né? E os problemas econômicos lá, sociais e até ambientais, lógico, e até de saúde, né? Há relatos lá de casos de câncer, né? Por conta da exploração do manganês e tal. Então, os resultados, infelizmente, foram esses: a destruição do meio ambiente, a questão social, né? A pobreza deixada, e os benefícios foram insuficientes para melhorar a qualidade de vida da população. A situação é essa. A D. A tecnologia e a mão de obra necessárias para a implantação desses projetos foram insuficientes, viabilizando a sua continuidade. Não, né? Esse item D, muito parecido com o item A, então está falso. Os projetos foram implantados em regiões com quantidade insuficiente de recursos naturais. Meu Deus do céu, claro que não, né? Se os projetos foram implantados lá porque existia recursos naturais, né? Então o item está errado. Tranquilo, né? Essa. Então vamos lá para a segunda. Essa aqui já é um pouquinho mais extensa. Dá um tempinho maior para você.
reunião aí de auditor da Receita. Inclusive é amanhã, né, para fiscal da Receita Estadual. Prova. Essa veio para dar rasteira. É uma questão, colocada uma questão extensa, né? Para tentar confundir a gente. Olha, detalhe, é afirmativo, é bem FGV, né? Ó, bem lembrado aí pela Kelly, né? Tá lá, FGV. E aí ele pede a afirmativa incorreta, olha só, correta, tá? Vamos ter cuidado, ó, facilitar aqui a vida de vocês. Ó, correta. B, C, eita, o negócio está variado. C também. Muitas datas. Isso, Neide, confundi bastante. Eles ainda colocaram ali na C, né? No caso lá da Novo Astro, lá no Calçoene, a C, ó. Chuteio. Ah, mas é porque essa questão lá de Calçoene é algo bem particular mesmo. Existia lá pouco tempo atrás, né? Existia uma cooperativa, né? Inclusive, depois teve gente presa aí pela Polícia Federal e tudo. Esse negócio de incorreta lasca a gente mesmo. Confunde nosso cérebro. Essa FGV é de lascar. Aí havia uma cooperativa lá, né, no Calçoene, que explora ouro, né, naquela região. Mas aí existiu a mineradora Novo Astro. E a gente sabe que região de exploração de ouro, né, ela sempre é bem violenta, né? Sempre é bem violenta. Vamos lá, então, né? Então, vamos lá. Ele coloca aí, né? Coloca o comando da questão dos recursos minerais, aí fala do minério do manganês, tal, território federal do Amapá. Aí eles assinaram a afirmativa incorreta. Aí nosso cérebro buga, né? Literalmente. Realmente é complicado. Aí ele coloca aí o item A. Na década de 1940, a indústria e comércio de minérios S.A. e como empresa brasileira, correto, né? A gente vai lendo aí por períodos. Empresa brasileira recebeu a autorização do governo federal para pesquisar e explorar manganês na Serra do Navio. Beleza. E em 1950 associou-se à empresa norte-americana Bentley Steel. É bem que eu falei aqui, ó, cobram, às vezes, o nome da bendita empresa norte-americana. Então, o item A está verdadeiro. Corretinho, né? Aí, como venceu a concorrência, recebeu a autorização do DNPM, né, para explorar manganês, e aí depois ela teve que se associar a Bentley Steel para poder
conseguir mais recursos, né? Mais dinheiro para poder explorar esse manganês. Então, tranquilo. B. Na década de 1970, com base na Política Federal de Criação de Polos de Desenvolvimento na Amazônia, de incentivos fiscais, a IPOM implantou uma usina de pelotização na área industrial do município de Santana. Acho que existe até hoje lá, né, Éder? Sei, essa usina lá de pelotização, né? Eu estava lendo... Sim, cara. Né? Eu estava lendo um artigo, inclusive um artigo do Sidney, que mostra essa imagem dessa usina lá. São as ruínas, né? Tipo, desativada, mas existe. Existe, né? De enriquecimento. Então, o item está correto. Verdadeiro. Eu pensei que tinha sido nos anos 80. Eu fui por causa da data. Achei muito cedo. Acho que foi incentivo. Porque o motivo da pelotização foi porque o manganês começou a ficar com baixo teor. Eles identificaram que começou a ficar fraco. Então, o que eles estavam pelotizando eram os farelos da exploração. Aqueles farelos que caíam do caminhão, eles amontoavam os fragmentos mais finos do manganês que sobrava. Eu acho que essa daí já é parte Por isso daquele incentivo dos governos militares, final dos anos 70. Eu errei por isso. Então, a usina foi criada... Nunca eu acertaria essa daí, por causa da data. Raquel, mas o que a gente vive, que ele acha certo, a FGV bem mostra que não. Então, tá correto esse item aí, Edilano. O item B, né? Tá correto. Aí a C. Na década de 1980, ocorreram choques entre empresas mineradoras e garimpeiros, como no caso da instalação da Novo Astro, famosa Novo Astro. Quando eu comecei a ouvir falar dessa Novo Astro, é só relacionado à confusão com o garimpeiro mesmo. Fala Novo Astro, já lembro da disputa com o garimpeiro lá no Calçoene. Então, esse item está certo. Ó. E ao adquirir o direito de garimpagem de ouro no município de Calçoene, passou a expulsar os garimpeiros de lá. Esse item é verdadeiro, tá? Certo? Só veio para confundir a gente, né? Todo mundo limado. Mas não vai errar, não. No dia da prova, todo mundo vai acertar. Que bom, né? Tem que errar agora, né? Tem que errar agora para não errar depois. Aí, olha a D. Chutei longe. Não, lembrem disso, né? Principalmente ali em Calçoene, a gente sabe que o ouro traz essa disputa muito forte, né? De garimpagem. Sempre foi, né? Historicamente, explorar ouro traz essa sociedade violenta, né? Essa disputa mesmo de exploração. E aí, quando vem as mineradoras, as grandes empresas, essas disputas continuam, né? Então, o item está certo. Item D. Na década de 1990, com a vigência da Lei de Crimes Ambientais, a IPOM foi obrigada pelo governo federal a recuperar os danos ambientais provocados pela usina de pelotização, cujos rejeitos haviam contaminado com arsênico as águas superficiais e os lençóis freáticos. Está certo isso? A IPOM teve que fazer, o Éder, lá de Santana, sabe que não, né? Durante muito tempo ficaram lá aquelas rejeitos, né, do manganês lá. Eu lembro que foi feito algo, foi até na época, acho que do governo do Capi, falando a respeito disso, de que saiu realmente essa liminar. Agora, não sei se é a palavra obrigação, porque houve um documento, né, que foi falado a respeito disso na década de 90. Sim, mas a IPOM não cumpriu. Ela disse, não, já estamos indo embora mesmo, já vamos encerrar nossas atividades. Isso que até um tempo aí, E, tinha Edilano, aquelas montanhas, né, Éder, lá, ali sim. na Avenida Santana. Tu sabe por que essa questão aí ela apareceu estranha? Por causa a China comprou todo o material, porque a China consegue utilizar em tecnologia o arsênio que a gente não consegue. Eles usam isso para níveis industriais lá, eletrônica, um monte de coisa. Mas
o que confundiu nessa questão aí, ela é muito boa e ela é rasteira, porque a gente só sentiu as consequências dessas leis, do não cumprimento da lei pela ICOME, porque a população não lembra da lei. Isso não foi debatido com a população. Por isso que essa data, 1990, ela me pareceu estranha, porque a polêmica do assênio foi depois de 98, que começou a bombar e virou tese de mestrado, dissertação de mestrado, tese de doutorado de muita gente, isso aí. Inclusive ali na comunidade do Elesbão, né? Por ali. Isso. Sofrem ali as consequências, né? Do rejeito do manganês. Tem casos de Ficou câncer, anos vazando, né? E aí afetou ali a comunidade do Elesbão, ali em Santana. Então é o item falso, que é o item que a diabo da FGV quer, né? Que é o item D. Aí o item E. No final da década de 2000, o minério de ferro tornou-se importante produto da pauta de exportação do Amapá, cuja produção é controlada pela Angus Ferros Amapá Mineração, que adquiriu o sistema explorado anteriormente pela MMX. Tá? Não, né? Esse item é aquele famoso... verdade, né? Foi o que aconteceu. Já ia confundir aqui. Olha a FGV, tá mexendo na minha cabeça. Mas foi o que aconteceu, né? Eu estava vendo a sequência aqui. Mas está correto. Veio aquelas mineradoras, né, que se instalaram aqui. A Angus Ferros, antes da MMX. Agora tem uma lá em Santana, como é? A Devos, Chegou uma parece que é de capital canadense, o pessoal está falando aqui. Essa aqui foi... Tá dando para ouvir? Acho que tem uma nova agora. Depois teve a Tocantins Mineração. Agora é a Devos, tá? Não sei. Enfim, né? Essa busca incessante aí por esse minério. Então, item D, questãozinha da FGV, ó, para bugar nossa cabeça, mas não vai bugar mais, não. Agora uma é mais tranquila, eu acho. Mano, tem como tu voltar ao slide anterior rapidinho para mim? Tem sim. Me fala. Não, mano, é que eu tiro o print das questões para estudar depois de noite, pra fazer revisão. Depois eu Obrigado, vou mandar tá? lá o material. Tá bom, então. Tá certo. Vou mandar lá. Vai me botou um ar no livro. Bora ver. Isso aí é tranquila, né? Fácil. A Neide de A também. Olha, vai ser. LA. Fechar a prova. Guilherme. O baiano. Nosso amigo baiano. O Guilherme. Acho que por causa da aula dele. Essa vez vai compensar o tapa da anterior. Todo mundo segue as relatoras que tem A. Então, bora lá, né? Questãozinha de 2009. Da Unifab. Então, tranquilo. Na década de 1950, foi instalado o projeto ICOME para a exploração de manganês em Serra do Navio. No contexto da exploração desse mineral no Amapá, pode-se afirmar que o item 1,
O governo federal concedeu o direito de exploração à ICOME e se associou a uma empresa norte-americana, nem colocou o nome da empresa para não complicar, para organizar a exploração e o transporte do mineral. Oh, super tranquilo, beleza, né? ICOME e Bentley Steel. 2. A exploração do manganês contou com a construção de uma grande ferrovia para o transporte mineral de Serra do Navio até o Porto de Santana. Ah, tranquilo também. A estrada de ferro do Amapá. 3. O projeto ICOME trouxe graves problemas sociais, ambientais e à saúde da população. Verdadeiro, acabamos de falar aqui, né, dos rejeitos do manganês e a comunidade lá do Elesbão. E 4. A exploração mineral do Amapá possibilitou o emprego, principalmente da população local. Além disso, trouxe grandes benefícios, né, como infraestrutura educacional e de saneamento. A gente sabe que não, né? Sobretudo para a capital Macapá. Não. Se não trouxe nem para a Serra do Navio e nem para Santana, quem dirá para Macapá, né? Então, o item 4. Alvará. Alvará. Alvará para Macapá. Alvará para Macapá. Então, o item está totalmente falso. Tá? Então, o item realmente é o A. Pronto, acertaram. Beleza, vamos, tranquilo. Então, bora para outra, né? Isso aí, super tranquilo. Vamos lá, mais uma. Essa aí é um pouquinho mais extensa. A Polícia Civil. Todo mundo ganhou chocolate virtual. Beleza, Ellen. Tranquilo, vou postar lá. Se aqui ficar disponível, eu posto o link. Falou! C, Solane vai ser 2, 3 corretas. Beleza, Val. Tranquilo, valeu. Eu posto lá. C também, a Kelly, C. Não gosto desse assunto. Não. Vamos lá. Aí ele coloca aí um comando imenso, né? Tá, vai falar do governo Dutra, relação com os Estados Unidos e tal. Aí vamos logo cortar aqui. Sobre a exploração mineral do Amapá, analise as assertivas a seguir. Em meados dos anos 40, instala-se no território a empresa americana Hanna Exploration Company. Tem a ver lá com a Bentley Steel, ó. Isso que é importante guardar o nome da empresa lá que se associou à ICOME. Não, né? Até não podia se instalar no território porque havia proibição, né? Empresas estrangeiras não poderiam explorar os minérios brasileiros, né? Tinha que ser uma empresa brasileira. É o que vai acontecer, né? ICOME, tendo como
pano de fundo aí a Bentley Steel norte-americana, mas oficialmente era a ICOM, né, que ela tinha ganho a concessão, tá certo? Então, muito cuidado com isso aí, cuidado com esse detalhe, tá? Então, o item 1 tá falso, né? Tá falso porque não foi a HANA Exploration Company, né? Ela podia se instalar aqui, a ICOM com a aliança lá da Bentley Steel. 2. Para a exploração do manganês descoberto em serra do navio, foi feita uma concorrência pública. Beleza. Participaram do licitatório a empresa brasileira ICOM com mais duas empresas. Botou esse pedaço aí só para tentar confundir a gente, mas não confundiu. A ICOM ganhou a licitação, porém, para dar desenvolvimento ao processo, associou-se a Bentley Steel, empresa de aço americana, que daria suporte em equipamento e financiamento. Verdadeiro, tranquilo. 3. A ICOM teve autorização federal para explorar manganês por 50 anos, certo? Aí o prazo era de 50 anos. Com a saída da ICOM em 97, restada para a sociedade amapaense dejetos de manganês contaminado, acabamos de falar, um grande prejuízo ambiental, além do desemprego de um grande número de trabalhadores. Verdadeiro. Aí o item 4. Nos anos 70, a companhia Vale do Rio Doce instalou-se no município de Laranjal do Jari. Meu Deus. Nem precisa ler o resto, né, pessoal? A gente já economiza aqui nosso tempinho para a prova. Então já está falso, né? A companhia Vale é lá no Sudeste. Aí se instalou no Sudeste, depois teve outras, né, outros projetos, mas não no Laranjal do Jari. Teve projeto aqui no Norte, inclusive, mas não no Laranjal do Jari. Certo? Então, realmente, o item correto é o item C. C. Vamos lá. Isso aqui tranquilo, ó. Verdade é. Eu nunca mais esqueço essa daí, que eu lembro que eu fiz um concurso e um outro professor no cursinho falou uma outra coisa, né? E até hoje, assim, eu lembro da questão de fronteira, proteção da fronteira, proteção. Ele falou outra coisa. Quem é? Kelly White é. Vamos lá, Silane, Sandra, Rafael. E quem é? Vou pegar a cola dela. Vamos lá. Então, isso aí tá fácil, né? Foi o que a gente falou lá no comecinho da aula. Entre as razões, né, para que se criasse oficialmente o território federal do Amapá em 43, estava o item A, ele fala de nacionalismo do Vargas, né? Aí ele ainda deixa o item errado bem aqui, ó. Imposições da democracia típicas do Estado Novo. Não, foi o que eu falei para vocês, o Estado Novo era uma ditadura, nada de democracia. Então o item está falso. B, o clamor popular, a partir das ruas do Rio de Janeiro, exigia a redefinição territorial do país. Falso, esse item é o famoso item absurdo, né? Aquele item fora de lógica. C, a pressão exercida por deputados federais e senadores da Amazônia durante o Estado Novo. Falso também. Se a gente vivia sob uma ditadura, como é que deputados e senadores iam dar pressão no Vargas? E eles que indicavam, né? Não era isso? Eles indicavam os governadores, né? O poder legislativo praticamente não existia na ditadura, né? Não existe na ditadura, né? Fica engessado. Então, não tem como dar pressão dentro de uma ditadura, o legislativo. Então, por isso que o item está falso. D. O risco iminente de anexação da porção meridional do Brasil por tropas da Alemanha nazista. Falso também, né? Apesar da Alemanha ter invadido a França,
e a Guiana Francesa era um território, obviamente, na extensão lá da França, né, território ultramarino, mas não havia esse risco iminente. Naquele momento, não. Saudade universo. A velha universo. E o item é o contexto da Segunda Guerra Mundial. Pronto, acabou, né? Que requeria medidas de maior proteção nas áreas de fronteira. Então, questãozinha clássica aí. Vamos lá. Outra questão aí, ó, agora da FCC, 2017. Mas de boa aí, tá bom? Vocês estão vendo que essas questões, né, nível intermediário, fácil, tá muito parecida, né? Ó, C, a Silva, perdeu o chocolate. C também. Vamos lá, então, né? Podemos já, né? Então, o território federal do Amapá foi, assim, oficializado o item A. E o item A ele bota para confundir, né? Aí, o território federal ele confunde com o Estado, aí lascou. Não. Território federal, 43. A Constituição de 88, não. A Constituição de 88 foi o Estado. Transformação em Estado. Aí o resto a gente nem precisa ler que já está errado. B. Por meio das ações do Barão do Rio Branco em 1900. Não, né? Aí 43 foi com Vargas. Então também está falso. Falso A, falso B. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1943, pelo governo federal, que passou a interferir diretamente na administração desse e de outros territórios federais. Verdadeira. A D não é, porque ele fala pelo governo brasileiro, junto com o território federal do Acre, em 1903. Não, aqui o Amapá foi em 43. Então tá falso também. E o item é, durante o regime militar. Não, né? O regime militar foi de 1964 a 1985, tá? Então, não foi durante o regime militar. Então, o item E está falso. Beleza? Vamos lá para mais uma. Hoje está rápido, né? Tá tranquilo. Essa questão que eu falei para vocês durante a nossa explicação, ó. Essa questãozinha ela foi muito mal formulada, não foi anulada, e aí tem uma casca de. Não só uma casca, não. Tem um cacho de casca de banana. Bora ver se vocês não caem nessa casca de banana. Essa questãozinha para a gente entender aquela questão mais mal formulada. Para mim, ela seria anulada. Mas eu fiz essa prova e ela não foi anulada. Só para a gente ter noção aí que até a FCC falha. Na verdade, é bem sem nexo, né? Porque ocorreram em datas totalmente diferentes, né? Eu pensei em não colocar essa questão, mas pensei, não, vou colocar para o pessoal ter noção sem noção da FCC nesse caso. Eu fiz essa prova, essa questão não foi anulada. Se fosse para pensar, né? Daria para ficar em dúvidas entre B e E, logo de cara. E o gabarito, já vou dizer para vocês, né? Que é o item. Peraí, rapidinho. Ah, tá. O item
C. É C? Hã? O item é C? A Não, resposta? Ah, tá, já ia dizer, nossa. é B de bola. Eu ia na B. É o item menos errado. Eu ia na B pelo fato de que o Tratado de Utrecht, ele ainda não tinha selado, né? É, E aí, para que ocorresse, depois do Tratado de Utrecht, eu não sei se é Utrecht ou Utrecht, ocorreu a questão do laudo suíço lá. Então, eu teria ido realmente na letra B. Por uma questão de lógica somente, né? esse item aí você vai procurar o menos errado. Sempre onde correr. Aí, olha só, a criação do território federal do Amapá tem a ver. O item A ocorreu após a Guerra da Lagosta. Não, a Guerra da Lagosta não tem nem nada a ver aqui com o norte, né? Foi lá em 1961, um conflito diplomático lá entre Brasil e França. Até aqui tudo bem. Mas não teve nada a ver com a questão aqui do norte, tá? Só bota essa Guerra da Lagosta para confundir aí. Aí o item B, que é a resposta, mas é o item menos correto, não é totalmente correto. Ele vai dizer, ó, concretizou-se após a arbitragem internacional realizada pelo governo da Suíça, depois do Barão do Rio Branco ter apresentado os documentos que reivindicava a posse brasileira da região disputada pela França. Não foi após a arbitragem, foi após no sentido de depois, como é que eu posso dizer, na cronologia histórica, né? Ele deixou o item vago por conta disso. Ele não especificou o período da história. Só disse após a arbitragem. Aí você tem que se abstrair totalmente, né? Colocar dentro da cronologia histórica, e aí você chega à conclusão de que esse item é o menos errado. Né? Porque o C recebeu o aval da França? Não, precisou disso, não. Então está falso. Resultou da compra pelo Estado do Pará? Não, não tem nada de compra. Então está falso. Efetivou-se pelo Tratado de Utrecht. O Tratado de Utrecht foi em 1713. Então também está falso. Então, o menos errado aí é o item B, mas aí você tem que se abstrair bastante para você entender essa lógica aí da FCC, tá? Item B de bola. Vamos lá, oitava. Tá acabando. Só a oitava não me desce. Essa daí já é da FCC, 2018. Eu comentei com vocês. O que eu faço agora? Olha, ela tá fácil, mas em contrapartida, ela tá levando a gente assim para o erro. Porque tem coisas ali que eu realmente ainda não estudei, né? A gente vai muito na lógica. Mas ela tá muito dúbia. Com as cascas de banana aí. Eu vou de E. Eu vou de E. É. Uhum. Eu só queria que você falasse um pouquinho sobre essa província de Oiapoque. Eu não entendi direitinho o que foi. Sim, vamos lá. Então, bora, né? Essa questãozinha é boa. Tá? Entre as tentativas de criação de uma província autônoma, separada do Grão-Pará, com sede administrativa em Macapá, destaque-se o item A, Companhia Independentista. Fala, aqui não tem nada a ver, ainda meteu a ferrovia Madeira-Mamoré, que é lá em Rondônia, no meio. Não, tá falso, muito falso. Essa questão é bem difícil mesmo. B. O projeto de Constituição do Território Federal do Amapá, idealizado pelo Barão do Rio Branco em 1903. Não, foi com Vargas em 43. Está falso. C. Olha aquela observação que eu botei lá
nossa primeira página lá, do nosso assunto de hoje. A proposta de criação da província de Oiapoque, pelo deputado Cândido Mendes, em 1853, rejeitada pela Assembleia Geral do Império do Brasil. Esse é o item correto, é o item C. Realmente houve uma proposta, pouco se ouve falar nisso, né? Eu estava vendo um artigo, aí eu botei isso aí para a gente ficar atento, né? Caso a FGV resolva cobrar isso aí na prova. Colocar isso para tentar enganar vocês. Mas não vão enganar mais, não. Então, houve essa proposta. Oi, pode falar. Aí, nesse caso, essa Assembleia Geral do Império, no caso, essa palavra Império do Brasil aí. Porque, olha, o ano 1853. 1853 era o segundo reinado. O segundo reinado é de 1840 a 1889. Lá com Dom Pedro II. Né? Então, essa questãozinha é difícil. Mas a província era lá no município de Oiapoque e iam fazer lá. Seria tudo, seria toda a região do Amapá, mas com Tá. o nome de província do Oiapoque. Ah, tá, entendi. Eu pensei só mesmo em Oiapoque, eu não pensei assim no estado, como se Macapá fosse chamar-se Oiapoque, né? Macapá seria a capital da província do Oiapoque, entendeu? É porque na época do reinado, também na época do Império, não existia essa denominação Estado. Os estados, que a gente chamou hoje de estados, eram chamados de províncias. Província do Grão-Pará, província do Ceará, província do Maranhão, entendeu? Então havia essa divisão em províncias. Só quando vem a República, aí que vem a denominação Estado, certo? Aí o item T, o plebiscito não combina com Vargas, não, né? Porque plebiscito é consulta popular, tá bem aqui, ó. Tá certo, plebiscito é realmente consulta popular. Mas não tem nada a ver com Vargas. Ele ainda bota o contexto da Segunda Guerra para tentar pegar vocês, ó. Né? Aí ele ainda diz, ó, resultou na opção de permanência do Amapá como parte do Grão-Pará. Não, aí ele já tentou enganar vocês aí com esse item, tá? E o item é a resolução do governo federal, em 88, da criação do Estado do Amapá, provisoriamente revogada em função do descontentamento da população com a perda de recursos. Não, vai ser automático. Tem a Constituição de 88, cria-se o Estado do Amapá, certo? Não houve revogação aí, tá? Aí vamos lá para a nona, aí a questão da prefeitura, do concurso da prefeitura. Isso daí também quiseram colocar uma cascazinha de banana, FCC. P, então, não caíram na casca de banana. A Sil também vai de P. P também. Pronto. Então é isso. Tem mistério. Tentou colocar aqui umas casquinhas de banana, né? Então ele coloca a importância econômica da região conhecida como Serra do Navio, está relacionada ao projeto ICOME, como a gente fala, né? Exploração de manganês. Tá, a do petróleo, não, já elimina. Ó. Petróleo, não. Das ricas jazidas de manganês concedidas à ICOME nos anos de 1950. Tá certo. Na C, ele coloca minério de ferro, já está errado. Mas aí, se você está confuso ainda, vai lá. Companhia Vale do Rio Doce. Não, vai olhar ICOME. D, ricas minas de ouro. Não, é manganês. Desde os anos 80 também não. E o item ele bota as minas de zinco. Também não. E ainda bota o nome da Bentley Steel para tentar pegar, na casca de banana.
Não, né? Desde os anos 70, não. Então é o item B de bola mesmo. Vamos à última. A provinha da ALAP 2019. Essa daí já foi bem mais elaborada. Então, eu achei bacana essa questão. Então, elaborou bem. B, B, LB. Ela está bem formulada realmente, ela pode levar a gente ao erro, viu? Ah, sim, é. Ler bem para não cair na casquinha de banana, né? Ele bota um detalhezinho que a gente vacila. Vamos lá, então, né? O comando diz assim: a criação do território federal do Amapá foi uma decisão que refletiu. O item A. Aí ele começa legal, né? O projeto do Estado Novo de solucionar o problema do vazio demográfico. Beleza, que tá certo. Uma vez que o número populacional nessa área era muito reduzido, verdade. Né? De tal modo que o governo federal decidiu pôr em prática o seu projeto de colonização. Olha, aqui que está errado. Olha. A gente já está no século XX, né? Aqui, 1943. A gente não pode falar mais de projeto de colonização. Né? Nós já éramos um país independente, tínhamos um governo próprio e tal. Então, a gente não pode falar de projeto de colonização. Então, por isso que o item está falso. Esse é o famoso item para pegar o preguiçoso. Né? Porque você começa a ler, aí está tudo certinho, bacaninha. A gente foi dividindo e lendo, está tudo certinho. O final deixa tudo errado. D pode ser C, mas marcaria D. Aí a D, a proposta democrática do período. Olha, aqui já está errado, tá, Silane? Aí ele coloca aqui democratizar a região. Tá? O Estado Novo do Vargas é uma ditadura. O Vargas tomava as decisões sem precisar consultar governador, governador de território, governador de estado, legislativo, judiciário, nada disso, entendeu? Então não havia uma proposta democrática, certo? Vivíamos uma ditadura e o Vargas vai tomar essa decisão através, inclusive, de um decreto-lei. O decreto-lei, o que era? Decreto diretamente do presidente, sem precisar passar pela aprovação do legislativo, certo? Então, por isso que o item B está falso, certo? Por isso que o item B está falso. Só porque ele fala em democracia. Não, a gente vivia num período ditatorial. Aí vamos lá para C. O momento de tensão vivido pela Segunda Guerra. Beleza, tá certo. Realmente vivíamos o período da Segunda Guerra. Seguido a imposição do governo norte-americano para continuar a auxiliar o Brasil economicamente, pois tinha interesse na instalação de bases militares nessa área. Não houve imposição, né? Foi uma decisão do Vargas para resguardar as nossas fronteiras. Tá? As bases militares, por exemplo, a do Amapá,
já estava sendo construída desde 41. Então, por isso que o item está falso. Ok? Fiquei em dúvida porque você falou Ah, que o Vargas, né, questão econômica, aí que ele queria dinheiro, né? Então ele fiquei mais em dúvida por causa disso. Foi isso que foi. Aí, mexeu comigo. por conta disso, ele se aproximou dos Estados Unidos. Isso está tudo correto. Mas não houve uma imposição do governo norte-americano para criar o território federal. Ou A os palavrinha do territórios mal federais. aí, né? Imposição. Os americanos queriam só que o Brasil desse apoio a eles na guerra. Só isso. Aí o Vargas, aproveitando todo o contexto, aí cria os territórios federais. Certo? Aí vamos lá para D. A visão de defesa das fronteiras nacionais, beleza, correto aqui, no contexto de guerra, certo? Por ser uma área estratégica de defesa, certíssimo, criando os territórios federais, cuja administração seria regulada por lei especial, tá certo? Né? Foi o decreto lá, o 5813, não precisa decorar, né? Mas está lá o decreto-lei, passando a contar com o controle e a interferência direta do governo federal. Como é que a gente identifica esse controle e a interferência direta do governo federal? Com a nomeação do Janari. O Janari não foi escolhido pela população amapáense. O Janari foi indicado, foi nomeado pelo Vargas. Então, isso mostra o controle e a interferência do governo federal. E não hora... tem como, né? A gente pode parar para pensar que todas as questões que a gente viu aí, que falou sobre criação de território, sempre veio a mesma palavrinha, né? Que é a questão da defesa. Então, pensou em criação, tiver defesa, a gente já tem que dar uma olhada mais especial, né? Falou em defesa do território, defesa das fronteiras, ou integração regional, a gente já olha com um olhar diferente que pode ser essa questão, tá? E o item é as disputas entre o Estado Novo e os países vizinhos. Ixi, disputa não. Nem preciso ler o resto, né? Já está errado. Tem falso. Então, a questão 10, item D de Deus. Certo? Então, a gente finaliza aqui a nossa aula de hoje. Poucos alunos hoje, né? Pessoal hoje estava cansado. Então. Mas, vamos lá. Certo? Tchau, tchau, Silane. Valeu. Obrigado, Kelly. Obrigado, Valeu, Sandra. compadre. Boa noite. Valeu. Muito boa aula, olha. Boa noite. Tchau, Obrigado. professor. Tchau, Sandra. Obrigado. Tchau, muito obrigada. Obrigado pela presença. Tchau. Tchau, tudo de bom.